Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, esse é o curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na lição número 34, a libertação dos espíritos maus. E hoje nós vamos estudar a parte 16. Cada dia nós estamos crescendo mais um pouquinho no conhecimento de Deus, né? O diabo eu acho que não está gostando não, porque nós estamos aprendendo sobre ele e aprendendo a verdade. Porque nós estamos aprendendo dentro da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade. É o próprio Deus se revelando a nós. A palavra de Deus é digna de todo crédito. Ela é invencível, porque o Senhor Deus é invencível. E a palavra de Deus, não a letra, mas o Espírito da revelação, é o próprio Deus. Quando você recebe a palavra, você recebeu Deus. Quando você se estabelece sobre a palavra, você se estabeleceu com Deus contra alguma coisa. Então, na hora que você usa a palavra, você vence. O diabo pode armar a situação que for, o diabo pode pintar o quadro da maneira mais sombria, e parece que não vai dar certo, não tem jeito, nós não vamos conseguir. Por engano, pura tapeação satânica. A pessoa se estabelecendo sobre a palavra de Deus, ela conseguirá, ela vencerá qualquer batalha em nome de Jesus. Então hoje é um dia de você abrir o seu coração e deixar o Espírito de Deus agir na sua vida. Nós estamos hoje na parte 16 e o título é assim: Como vencer a Satanás? Porque nós já estamos aprendendo muita coisa sobre ele. E como é que nós vencemos ele? De qualquer maneira? Diabo, eu não gosto de você. Diabo, eu não quero saber de você. Vamos ver o que a Bíblia fala, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Está escrito da seguinte maneira: E eles o venceram, falando sobre o diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Existe uma única maneira de se vencer o diabo, usando duas coisas. Primeiro, o sangue do Cordeiro. O que é que significa isso? O diabo nos ataca e nós falamos pelo poder do sangue de Jesus. Não. Nós só podemos vencer o diabo se nós tivermos sido lavados no sangue de Jesus. Sem essa limpeza pelo sangue de Jesus, o diabo tem entrada na nossa vida. E ele entra. Encontrou uma porta, uma brecha, ele penetra. E ali até onde ele pôde entrar, ele arrasa completamente. É preciso que nós nos lavemos no sangue de Jesus. E como é que nós vamos lavar no sangue de Jesus? Bem, a Bíblia Sagrada é um livro completo. E graças a Deus, porque esse livro
Ele contém todas as informações que nós precisamos em todos os momentos da nossa vida. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, Ele nos ensinou uma porção de coisas que nós precisamos aprender. E Ele falou, inclusive, que quem não comesse da carne dele e não bebesse do sangue dele, não teria vida com Ele. Ele diz da seguinte maneira: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, verá para sempre. Pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E no 54, estou lendo João, capítulo 6, versículo 54, ele diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55, porque a minha carne verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que aprender a nos alimentar da palavra de Deus e beber a revelação da palavra. Beber no sentido não de nos educar, não somente de nos educar mentalmente, intelectualmente, mas sim de assumir em nossa vida, produzindo uma mudança, uma transformação, uma limpeza completa e total. Isso começa quando a gente ouve a palavra e crê na palavra de Deus e se converte. Não há uma pessoa que creia na palavra de Deus e que não tenha se convertido. Todo aquele que ainda não se converteu é porque não crê na palavra de Deus. Não, eu creio na palavra, Deus me revelou, mas eu vou ficar onde sempre estive. Você não se converteu. Você não passou pelo novo nascimento. Só nasce de novo, só é limpo, só é regenerada a pessoa que creu na palavra e que se converteu. Do contrário, ela não terá parte com Jesus. Ela não vencerá o diabo pelo sangue do Cordeiro. Porque colocá-lo na boca é fácil. O sangue de Jesus tem poder, pelo poder do sangue de Jesus. Mas uma coisa é colocá-lo em toda a vida. É você que tem uma tara, que tem um pecado, que tem uma inclinação para o mal, é você parar e dizer ao diabo: não vai me vencer, não vai me derrotar, porque eu sou de Jesus. Porque o sangue de Jesus está na minha vida. Porque em mim opera o poder de Deus. O diabo então olha para um lado, olha para o outro e tem que bater em retirada e não pode vencer você. Aqueles que o venceram, o fizeram pelo sangue do Cordeiro. Não só usando o sangue do Cordeiro na hora em que o mal ataca eles. Não, mas passando com a transformação. Meu amigo, ninguém conseguirá vencer o diabo se não sair de debaixo da autoridade do diabo. E ninguém sairá debaixo da autoridade do diabo se não aceitar Jesus como Salvador e não nascer de novo e não se vestir como Jesus. Não é possível entrar no reino de Deus a não ser nascendo de novo. O Senhor Jesus nos deu uma grande revelação falando da seguinte maneira. Ele disse que a porta do reino dos céus, ela é estreita. O caminho é apertado. Quando a pessoa não é lavada pelo sangue de Jesus, ela possui uma dimensão espiritual muito grande, que não dá para ela passar por aquela porta. Ela tenta e não consegue. Espiritualmente ela está inchada, ela está obesa, ela está grande e ela tenta e não consegue. Na verdade, eu vos digo, quem não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. Quando você aceita Jesus e você é lavado pelo sangue de Jesus, você fica só na sua dimensão. Você passa pela porta estreita
e você caminha pelo caminho apertado. E você consegue chegar até Deus. Se você não aceita Jesus, você pode estar cheio de entendimento da palavra de Deus. Você não consegue passar pela porta estreita. Você não consegue vencer o diabo. Aqueles que o venceram, o fizeram pelo sangue do Cordeiro. Então, vencer pelo sangue de Jesus é muito mais do que simplesmente ficar dizendo: o sangue de Jesus tem poder. É claro que ele tem poder. É claro que ele tem poder para nos purificar. Mas é preciso que ele nos purifique. Não pode uma pessoa estar no adultério e achar que Deus passa a mão por cima e Deus entende. Enquanto você está neste adultério, o diabo está agindo na sua vida. E talvez você não esteja no adultério físico, mas espiritualmente você está. Se alguém olhar com intenção impura para uma pessoa do sexo oposto, no coração já cometeu adultério. Então tem se que limpar, porque senão você não vence o diabo. Não dá para você colocar 50 gramas a menos no peso da sua balança para pesar a mercadoria para o seu cliente e esperar que o diabo não ataque você. Eu não sei, eu só vivo em tratamentos. Mas você deixa o diabo agir. Você que tem um táxi, e a UT do seu táxi, ela corre mais rápido do que o normal. Você colocou o preguinho, o araminho, você colocou aquele controle com rádio, liga o rádio, ela dispara mais. E outras coisas demoníacas. E como é que você pensa que você vai prosperar? Olha, a pessoa que age desonestamente, no mínimo ela é um otário, é um idiota, porque ela está usando o diabo para conseguir mais, e ela está achando que o diabo vai ser bonzinho para ela. Eu não quero nada do diabo na minha vida, eu recuso, porque o dia que eu permito que ele me traga algo, meu irmão, minha irmã, ele leva mais. Um dia desse, o mestre de obra da igreja, novo, ele me chamou e disse: eu vi uma coisa que eu não entendi. O pedreiro entrou, trabalhou um dia, o outro trabalhou meio dia, e o senhor fez o recibo dele, eu mandei ele embora que não servia, e o senhor colocou o salário de um dia, proporcional a 10º e proporcional a férias. Eu nunca vi isso. Mas isso é o correto. Se ele trabalhasse um ano, bom, ele teria um mês de 13º. Um mês, mais um terço de um mês de férias. Mas ele trabalhou um dia. Eu disse: mas se o senhor tomar, vamos dizer, um comprimido de vitamina C, 1 grama de vitamina C durante 360 dias, quantos gramas o senhor tomou? Eu tomei 365 gramas. E se o senhor tomar somente um dia, eu tomei 1 grama. Então, o senhor tomou uma parte dos 365. Se trabalhou um dia, tem parte. Mas eu nunca vi ninguém fazer isso, porque o pessoal rouba. Os coitados não sabem. Mas nós somos de Deus, nós não podemos roubar. Você tem uma empregada em casa, não desliga a televisão não, ela pode estar assistindo. Você paga ela menos do que o salário mínimo. Você está roubando ela. A lei diz que tem que ser um salário. Claro que você pode descontar algumas coisas. Mas será que você vai precisar desse pouquinho? Alguns estados do Brasil dizem que são muito pobres. Eles pagam a professora, um professor, menos do que um salário. Não temos condição. Mas se você for na Assembleia Legislativa desses estados, você vai ver que os deputados daquele estado, que não têm condição de pagar um salário de fome ao professor, ganham mais do que deputados do Rio, São Paulo e outros estados mais ricos. Estão roubando. E você pensa que Deus é cego? Você pensa que Deus é surdo? O diabo investe contra eles. E não adianta falar assim: eu não aprovei a lei. Porque se você está recebendo esse salário de marajá, enquanto outros passam fome, porque o Estado não tem que pagar, se você é o próprio governador, o próprio deputado, você é cúmplice.
Não foi você que fez a lei, mas você se beneficia dela. E você vai dar conta a Deus. Leia Tiago. É coisa séria. O salário que enganosamente retirasse dos ceifeiros, subiu até Deus o clamor deles. E Deus é um vingador deles. Eu não quero Deus contra mim. E como é que Deus vai vingar? Ele vai permitir o diabo agir. E depois o cidadão não sabe por que o diabo colocou o câncer, por que o diabo destruiu a vida do filho dele, por que o diabo fez isso, fez aquele outro. E é uma ganância, porque quero mais, porque quero mais, porque quero mais. Coisa séria, meu irmão. Temos que vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro. Temos que nos purificar e não ficar soltando: sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e você fica continuando enfermo, derrotado, fracassado. Mas o que eu vou fazer? Tomar vergonha espiritual e passar a obedecer a palavra de Deus. O venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles deram testemunho daquilo que criam na palavra de Deus. Olha, a pessoa que não confessa o que ela é em Cristo, o que ela é em relação ao diabo, ela é vencedora. O cristão é mestre do diabo. O diabo está debaixo de nossos pés. Ele não assume a palavra de Deus, ele não vence. Aquele que não diz para a tentação: você está amarrado, Satanás, e não vai tocar em mim, ele não vence. Às vezes ele está orando numa hora de grande concentração. E o diabo diz: eu vou quebrar o seu dedo. Ou ele sente: meu dedo é tão frágil, qualquer dia desse pode quebrar. E ele não amarra o diabo, o dedo quebra. Está amarrado, Satanás. E nenhum deles você vai tocar. Às vezes, isso é um pedido que o diabo está fazendo para poder quebrar o dedo. Ou para bater com o carro. Ou para levar um ente querido. A situação está difícil, né? Eu acho que eu não vou conseguir. E não consegue mesmo. Só se consegue vencer o diabo através da palavra do testemunho, da confissão positiva, corajosa, destemida sobre aquilo que a palavra de Deus revela como a nossa posição. Meu irmão, minha senhora, meu senhor, enquanto nós não nos estabelecermos na palavra, enquanto não reivindicarmos o que a palavra garante que nos pertence, que é nosso, vamos continuar derrotados. Vamos correr de um lado para o outro. Vamos suplicar, chorar, pedir, e não virá em nossas mãos. Mas quando nos levantarmos, quando nos estabelecermos sobre a palavra e não abrirmos mão daquilo que ela garante que é nosso, em face de qualquer contrariedade, em face de qualquer obra maligna, nós ficarmos sobre a palavra de Deus, nós venceremos. Aqueles que venceram, o fizeram pelo sangue do Cordeiro, se lavaram no sangue do Cordeiro, beberam o sangue do Cordeiro, assumiram a purificação da palavra e o venceram também pela palavra do testemunho. Confessaram quem eram em Cristo, o que Cristo era para eles, e passaram a ser vitoriosos. Se você agir segundo a palavra de Deus, você vence. Não há outra maneira. Como se vence Satanás? Se vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Pela confissão clara, ousada, destemida, daquilo que a palavra garante ser a nossa posição. Como é que se perde as bênçãos de Deus? Curvando a cabeça e aceitando a derrota. Você quer vencer o diabo? Lave-se no sangue de Jesus. Purifique-se no sangue de Jesus. Assuma aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Você quer ser uma pessoa vencedora sobre o diabo? Além de lavar-se no sangue de Jesus, mude a sua confissão. Passe a encarar a vida como um vitorioso, sabendo que Deus que está em você é maior do que o diabo, do que está lhe tentando.
Vamos passar para outra parte dessa lição.